E aí, pessoal, bem-vindos para mais uma aula de física. Quem fala aqui é o professor Felipe e hoje nós vamos continuar estudando a ondulatória, especificamente vendo como funciona a reflexão e a refração de ondas, com foco aí maior nas ondas mecânicas, tá certo? Por que isso? Porque nós já começamos a estudar como funcionam as ondas mecânicas através das cordas, que foi o que nós vimos na nossa aula anterior. Nós também, antes disso, já estudamos um pouco sobre as ondas eletromagnéticas, que são as ondas de luz, né? Nós vimos a equação fundamental das ondas, então nós já estudamos tudo isso daí. E hoje, então, nós vamos ver um pouquinho como é que funciona, como é que se comporta a reflexão e a refração de ondas mecânicas que não sejam apenas em cordas, né? Outros tipos de ondas mecânicas. Bom, antes de começar, convido você a fechar seus olhos para que a gente possa falar com Deus. Vamos lá? Querido Deus, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado saúde e o Senhor tem nos dado condições para que continuemos nossos estudos. Agradecemos porque tanto nós que estamos assistindo essa aula como nossos amigos têm a oportunidade de aprender mais sobre este conteúdo, que pode nos enriquecer em muitas coisas da nossa vida, pode nos ajudar até nos vestibulares que virão, que nós possamos ter um bom aproveitamento daquilo que estamos estudando. Pedimos que o Senhor esteja ao nosso lado nesse momento, abençoe o lar de cada um aqui, e obrigado, Senhor, muito obrigado por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado em nossa vida. É isso que pedimos e agradecemos, Senhor nosso Deus, em teu santo nome. Amém. Tá certo. Bom, então, como eu já disse, nós já estudamos aí como funciona a refração e reflexão de ondas em cordas, né? Caso você não se lembre disso, você pode voltar na aula anterior e dar uma relembrada. Os conceitos são bem parecidos, muitas coisas que eu já mostrei lá vão se repetir aqui, tá bom? Mas aqui a gente não vai se prender apenas a ondas em cordas. Nós vamos estudar ondas que podem ser tanto sonoras, quanto também ondas na água, por exemplo, né? Outros tipos de ondas mecânicas, ok? Bom, primeiramente, eu quero que você analise esse desenho que nós temos aqui, tá bom? Esse desenho aqui, ele representa a propagação de ondas retas que vão ser refletidas. Então, na verdade, esses dois primeiros desenhos aqui de cima estão representando ondas refletidas. Nessa parte de baixo aqui, nós vamos representar ondas que sofrem refração, tá certo? Mas vamos lá. Nesse primeiro desenho, eu quero que você imagine a seguinte situação. Nós temos aqui um anteparo, uma parede, ou solo, ou qualquer outro anteparo, e nós temos ondas mecânicas se propagando. Você pode imaginar que seja uma onda sonora, por exemplo, né? Lembra que as ondas sonoras, elas são mecânicas, pois elas necessitam do ar para se propagar. Então elas promovem uma certa vibração do ar, como eu expliquei, né? Então imagine que você tem aqui uma onda sonora, tá certo? Essa onda sonora, ela está se propagando em linha reta. Só que as ondas sonoras, elas não se propagam exatamente numa linha, né? Elas se propagam aqui numa certa faixa. Então imagine que cada um desses traços aqui, ó, que cruzam a nossa linha da seta, cada um desses traços aqui, olha, é como se representasse uma onda dessa onda sonora, ok? Então nós chamamos de onda reta, né? Porque ela se propaga como se fosse uma coisa reta mesmo. O que vai acontecer na sua propagação? Bom, nós sabemos que as ondas sonoras elas podem ser refletidas se a gente não tiver um tratamento acústico apropriado, né? Então, aqui no desenho nós temos uma onda representada sendo refletida da seguinte forma, olha. Ela está se propagando na direção da nossa linha reta, que nós temos escrito até o raio de onda, né? E nós podemos perceber aqui, olha, nós temos um comprimento de onda. Então, essa setinha aqui representa o comprimento dessa onda, né? Que é a distância entre o primeiro aqui e o segundo, que é a mesma entre esses dois, que é a mesma entre esses dois, e assim por diante. Então, essa onda ela está se propagando e ela vai acontecer o seguinte, ela vai rebater nesse anteparo e ela vai ser refletida. Lembrando também do princípio da reflexão até dos raios luminosos, quando a gente estudou ótica, né?
o princípio é o mesmo, tá bom? O ângulo de incidência, que é o ângulo que está entre a onda analisada e a reta normal, tem que ser o mesmo ângulo da reflexão aqui, certo? Então, essa onda vem, ela bate no anteparo e ela é refletida, ok? Então, características importantes de quando ocorre aí a reflexão, tá? Primeira, o comprimento de onda, sempre que existe uma reflexão de ondas mecânicas, o comprimento de onda, tá? Ele vai permanecer o mesmo. O comprimento de onda ele não vai mudar, ok? E também, nesse caso aqui, quando a gente está estudando reflexão de ondas retas, o ângulo de incidência sempre vai ser o mesmo ângulo de reflexão, ok? Aí, então, são três coisas, na verdade, né? Então, primeiro, o comprimento de onda sempre vai ser, quando a onda é refletida, ela sempre vai ser igual ao comprimento de onda. O ângulo de incidência sempre vai ser igual ao ângulo de reflexão, certo? E a terceira coisa é o seguinte, na reflexão, sempre ocorre a inversão de fase. Como assim inversão de fase? A inversão de fase, eu quero que você imagine uma onda senoidal, né? E ela começa aqui, olha, nós temos aqui a reta imaginária do meio, né? O pontilhado que eu tracei aqui, e ela começa para cima. Então, ela vai para cima, aí ela desce, aí ela sobe de novo, e aí ela desce, aí ela sobe de novo. Quando ocorre uma inversão de fase, como o nome realmente diz, ela inverte. Então, em vez de começar para cima, ela vai começar aqui para baixo, ó. Então, isso que é a inversão de fase. Então, ela vai para baixo, aí ela sobe, aí ela desce, aí ela sobe de novo, aí ela desce de novo. Entendeu? Então, a inversão de fase é exatamente isso. Em vez dela ir para cima, aqui é um exemplo, né? Em vez dela começar indo para cima, ela começa indo para baixo. Aí a gente tem, então, a inversão de fase, isso numa onda sonoidal, tá? Então, o que é importante você ter em mente, tá? Sempre na reflexão, para ondas mecânicas aqui, vai ocorrer a inversão de fase, tá certo? Então aqui nós vimos o caso de uma onda sonora que se propaga, bate no anteparo e é refletida. Essas são as características importantes. Até é importante que você anote, ok? Então, anote isso aqui. Anote que o comprimento de onda sempre será constante. É importante você anotar isso. Eu não escrevi aqui, mas é importante você ter isso escrito para não se esquecer, né? Então, o comprimento de onda sempre permanece constante e o índice e o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Nesse primeiro caso aqui, tá? Então aproveite e faça também o desenho no seu caderno para você ter isso aqui bem anotado. Segundo caso de ondas refletidas é o caso onde nós temos, por exemplo, a superfície de uma superfície da água, pode ser um lago, uma piscina, enfim, uma superfície com água, e você joga uma pedrinha lá no meio, né? Quando você joga uma pedra no meio da água, que está totalmente parada, o que você vai notar? Você vai notar que essa pedra vai fazer com que ocorra propagação de ondas. E essas ondas, elas são ondas bidirecionais, né? Elas se propagam aqui, ó, nesse raio e elas vão se propagando aqui com um raio circular, ok? Então você vai notar a propagação dessas ondas. Mas eu quero que você imagine que nós também temos uma barreira, como se fosse a borda da piscina, tá? E é até interessante se você tiver uma piscina em casa, se você puder fazer esse experimento, jogar algum objeto na superfície, quando a água estiver bem parada, né? Você joga o objeto na superfície relativamente próximo aqui à borda da piscina, ok? O que você vai notar? Você vai notar que as ondas elas vão se propagando, mas quando elas baterem aqui no nosso anteparo, a nossa barreira, elas vão ser refletidas dessa forma como está aqui no nosso desenho, olha. Elas se propagam nesse desenho circular, mas quando batem na barreira, elas voltam, elas são refletidas, se propagando também de forma circular. Mas o interessante é que essa propagação refletida, ela segue um certo parâmetro matemático, né, e geométrico. Como assim? Bom, a onda, e aqui o princípio da óptica também é muito parecido, tá? Do que nós vimos lá. A onda ela vai se propagar aqui, ó, nessa direção e sentido, ok? Então ela está se propagando nessa direção e sentido, ela vai bater no anteparo e ela vai ser refletida nessa direção e sentido, ok? Só que você consegue perceber que tudo isso é baseado num ponto focal aqui, certo? Nesse foco aqui. Então esse foco é o foco de propagação da nossa onda. Quando ela bate no anteparo e é refletida, se nós prolongarmos essa onda refletida,
por exemplo, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, se nós prolongarmos essas duas ondas refletidas, nós vamos ver que elas vão se encontrar num outro foco, como se estivesse lá dentro do chão, né? Aqui dentro da barreira aqui, ó. E esse foco, ele é importante por quê? Porque é com base nele que a onda refletida vai se propagar. É como se tivesse uma outra onda que estivesse se propagando a partir desse outro ponto aqui. Então, ela geometricamente ela vai se propagar como se ela estivesse saindo de um foco ali dentro do chão da piscina, né? Então, ela vai se propagar aí de uma forma bem geométrica. Então, é assim que funciona a reflexão de ondas bidirecionais, por exemplo, a onda na água, ok? E mais uma vez, né? Como é uma reflexão de onda, nós também temos isso aqui que é válido, né? Vai ocorrer a inversão de fase e o comprimento da onda ele tem que ser o mesmo, tá? Então aqui, ó, enquanto nós tínhamos esse comprimento aqui, né? O comprimento. Então o comprimento, isso aqui é o comprimento da onda incidente, né? O comprimento da onda refletida. Vamos ver aqui um pedaço aqui, ó. Esse comprimento aqui, ó, da onda refletida tem que ser o mesmo, tá bom? Tem que ser o mesmo. Isso sempre na reflexão aí de ondas mecânicas, ok? Bom, então nós já vimos aqui dois exemplos da reflexão de ondas mecânicas que não são apenas em cordas. Nós vimos a onda sonora e a onda na água também. Agora, a próxima coisa que eu quero conversar com vocês é a refração das ondas. Bom, eu quero que você imagine que nós temos aqui uma onda mecânica se propagando, ok? Ela está aqui, ó, bem parecido com esse exemplo aqui, né? Ela está se propagando, mas aí quando ela encontra uma separação entre dois meios, ela vai passar do meio 1 para o meio 2, ok? Ela vai passar do meio 1 para o meio 2. Então, quando ela passa de um meio para o outro, ela não sofre mais a reflexão, né? Ela está sofrendo o quê? A refração. Lembrando que cada meio tem o seu índice de refração, né? Então, o que ocorre quando eu passo do meio 1 para o meio 2? Vamos supor que esse meio 2 é um meio mais refringente, né? Se ele é um meio mais refringente, vai ocorrer aquilo que nós já estudamos na refração, né? Essa onda tende a se aproximar da nossa reta normal. Então aqui nós tínhamos um ângulo de incidência e nós vamos ter um ângulo da refração, que é um ângulo menor que o ângulo de incidência, porque eu estou me aproximando da reta normal. E nesse caso, gente, quando nós estamos estudando as ondas mecânicas aqui, no caso da refração, nós já temos algumas diferenças em relação à reflexão. Na refração, como eu já anotei aqui, olha, não ocorre inversão de fase. Então, enquanto na reflexão vai ocorrer a inversão de fase, sempre na refração, gente, não vai ocorrer a inversão de fase. É como se fosse o contrário da reflexão, né? Por quê? Além de não ocorrer também a inversão de fase, lembra que eu disse que na reflexão o comprimento de onda permanece o mesmo? Pois é, na refração não. Na refração o comprimento de onda muda. Então, enquanto eu estava aqui, ó, no meio 1, com o comprimento de onda, que ele não deu valores, né? Mas vou chamar de comprimento de onda 1. Aqui, olha, quando eu sofro uma refração, esse comprimento de onda, se o meio é mais refringente, ele tende a diminuir, ok? Então, o comprimento de onda, ele varia, tá certo? Da mesma forma que a velocidade de propagação dessa onda também varia, tá? Então, a velocidade aqui, ela é diferente no meio 1 do que no meio 2, tá? No meio 2 ela tende a diminuir. O comprimento de onda, você pode até perceber pelo afastamento das retas aqui, olha, que o comprimento de onda aqui é maior do que aqui, então o comprimento de onda também varia, e não ocorre a inversão de fase, ok? Então, características importantes para você anotar: não ocorre inversão de fase na refração, há alteração no comprimento de onda, há alteração da velocidade, tá certo? E outra coisa que não muda também na refração é que a frequência, vou chamar de frequência 1, ela é igual à frequência 2. Então, sempre que ocorre refração de ondas, a frequência de um meio para o outro, ela não é alterada, assim como a gente estudou lá na reflexão e na refração das ondas nas cordas, tá? O princípio ainda segue o mesmo. Então,
sempre que há refração de ondas, a frequência tem que permanecer constante. Ok? Bom, e quando a gente estuda isso, a gente chega então nessa nossa equação aqui, olha. E eu quero ler para vocês, eu não sei se vocês conseguem ler o texto que eu coloquei aqui, eu vou ler para vocês, olha. A refração ocorre quando uma onda passa a fronteira de separação de dois meios, ocorrendo dessa forma a mudança de velocidade da onda e podendo ou não ocorrer mudança de direção na propagação. Na grande maioria dos casos ocorre, tá? A direção é a mudança da direção de propagação. Então é aquilo que eu expliquei para vocês. E a equação é o seguinte, gente, uma equação bem simples que vem já dos conhecimentos que nós já temos estudado até aqui, ok? Da lei da reflexão, da refração e tudo mais. Então a equação é a seguinte, olha, quando nós temos aqui a refração, essa equação vale para a refração, tá, galera? Então quando nós temos aqui a refração de ondas mecânicas, nós podemos dizer que, olha, o seno desse ângulo de incidência, que é o ângulo que está aqui, que você já conhece, né? O ângulo de incidência tradicional. Então o seno de ângulo de incidência sobre o seno do ângulo da refração tem que ser igual à velocidade de propagação no meio 1 sobre a velocidade de propagação no meio 2, que tem que ser igual ao comprimento de onda do meio 1 sobre o comprimento de onda do meio 2. É uma equação bem simples de ser aplicada, né? O exercício geralmente já vai te dar aí as informações de ângulo, de seno, já vai dar as velocidades, já vai dar os comprimentos de onda, sempre vai pedir para você calcular um dos termos aqui da equação e vai ser bem tranquilo de resolver, certo? Não vai ter mistério nenhum. Nós já vamos resolver também um exemplo sobre isso aqui, mas antes do exemplo, eu quero até te mostrar um pouquinho da ideia de como que se formam as tsunamis, tá certo? As tsunamis, elas se formam graças a esse princípio aqui da refração. Pois é. Olha só, imagine você que nós temos um tanque aqui, eu fiz um desenho bem exagerado, né? Não é bem assim que funciona, aqui as escalas estão bem exageradas. Mas imagine que nós temos um tanque, ok? E esse tanque ele tem duas profundidades. Então nessa parte aqui nós temos uma profundidade maior, e nessa parte uma profundidade menor. Aqui eu chamei de meio 1 e aqui eu chamei de meio 2. Ok? Acontece o seguinte, sempre que a onda do mar ela se forma, você vê aquela ondinha que vem até a beira da praia, ela vai quebrando ali na beira da praia, né? Acontece o que nós chamamos de refração. Por quê? Porque quando eu passo de um meio mais profundo para um meio mais raso, eu tenho a refração da onda, ok? Eu tenho exatamente o que acontece aqui. Aqui é como se eu estivesse vendo a onda no mar de cima, e aqui é como se eu tivesse feito um corte lateral no mar e estivesse olhando ele de lado, ok? Imagine então que nós temos a mesma situação aqui, uma vista de cima e uma de lado, ok? Então o que acontece? Lá no fundo do mar, no fundo do mar não, mas quando não estou no litoral, quando estou mais um pouco profundo, logicamente que a minha profundidade é maior. Quando a minha profundidade é maior, o que acontece? Bom, eu tenho uma velocidade maior, tá? Então sempre a velocidade das correntes de água ali são maiores, ali quanto mais profundo maior é a velocidade, só que menor é a amplitude da minha onda, tá? O comprimento, então, quanto mais profundo, olha, a velocidade vai ser maior e o comprimento de onda vai ser maior. Então a onda ela é pouco perceptível quando eu estou numa área muito profunda do mar, né? A onda ela é pouco perceptível porque o comprimento da onda é muito grande, tá? O que acontece quanto mais a onda vai viajando para a beira da praia, por exemplo, né? O que vai acontecendo? A profundidade ela vai diminuindo, né? Então, quando a profundidade vai diminuindo, e ela vai diminuindo não de forma brusca, como está no meu desenho, mas de forma bem gradativa, né? Vai acontecendo várias pequenas refraçõezinhas. Então, geralmente, vamos supor que aqui na minha caneta, olha, que aqui na minha caneta é a praia, tá certo? Como que uma tsunami, ela se forma? Bom, nós temos um maremoto, né? Basicamente o choque entre placas tectônicas que acontece em alguma região lá no fundo do oceano. E aí, esse choque ele vai propagar a onda. Só que o que vai acontecendo? Como vai havendo uma diferença aqui gradativa na profundidade do mar, né?
então nós vamos sofrendo várias refraçõezinhas. Então a onda que, por exemplo, vamos colocar aqui minha caneta, né? A onda que estava se propagando assim, olha, ela vai sofrendo várias refrações. Então, quanto mais raso vai ser a profundidade do meio onde ela está se propagando, mais ela vai sofrendo refração. Então aqui ela sofre uma refraçãozinha, aqui outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra, e mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma, até que ela chega retinha na praia, certo? Então sempre as ondas do mar, elas se formam dessa maneira. Elas vão sofrendo refrações até que elas chegam retinhas na praia. Então, é mais ou menos isso que acontece, devido à variação de profundidade, ok? Agora, quanto mais ela chega aqui na beira da praia, né, o que vai acontecendo? Bom, menor vai sendo a velocidade da onda, só que o comprimento de onda também diminui. Então, como o comprimento de onda diminui pelo processo de conservação de energia, a velocidade diminui, o comprimento de onda diminui, mas então o que acontece? Pela conservação da energia, do movimento da água, né, a amplitude dessa onda ela aumenta. Então, enquanto nós tínhamos lá no fundo uma amplitude bem pequenininha, uma ondinha bem baixinha, essa amplitude ela vai aumentando quanto mais raso vai ficando. Então, nós temos aí, quando nós temos um processo, uma onda com uma grande quantidade de movimento, né, produzida por um maremoto, por exemplo, essa onda, quanto mais raso vai ficando, quanto mais perto do litoral vai chegando, maior vai sendo a amplitude. Então fica aquela onda enorme, e é aquilo que nós chamamos aí de tsunami, tá? Então a tsunami se forma assim pelo processo de refração das ondas mecânicas na água, tá certo? Bom, então aqui nós já vimos os conceitos de reflexão e refração de ondas mecânicas. Agora eu quero inclusive, para utilizarmos essa equação aqui, olha, eu quero resolver um exercício com vocês, tá? O exercício é esse aqui, ok? Então vamos ler juntos para que nós possamos resolver. Então ele diz assim: o comprimento de onda da luz emitida por um laser é de 675 nanômetros, nanômetros, e que se propaga no ar, claro, onde a velocidade de propagação de ondas eletromagnéticas é de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a velocidade de propagação e a frequência da luz emitida por esse laser em um meio onde o comprimento de onda é de 450 nanômetros são, respectivamente. Ok, primeira coisa que nós temos que perceber aqui. Inicialmente, nós temos um laser no ar com este comprimento de onda. Então, nós temos um comprimento de onda 1, que é este aqui, olha, e ele se dá no ar. Ele disse que eu vou ter um outro meio, onde o comprimento de onda vai ser esse aqui. Então, eu tenho um segundo comprimento de onda, né? Que é esse aqui. Ou seja, quer dizer que eu passei de um meio para o outro, né? Se eu passei de um meio para o outro, onde o comprimento de onda varia, deixa eu até pegar aqui, ó, o verso da folha de novo. Olha só. Lembra que eu disse que quando tem uma reflexão, o comprimento de onda não varia? Quando que o comprimento de onda varia? Quando eu tenho uma refração, quando eu vou de um meio para o outro. Logo, nesse exercício, nós estamos lidando com a refração da onda, porque eu passei de um meio com um comprimento de onda para o outro meio com outro comprimento de onda, tá certo? Bom, então nós temos uma refração, tá certo? Beleza. O que mais nós temos de informação? Olha, nós já temos a velocidade de propagação das ondas, como é uma onda de luz, né? É a mesma velocidade das ondas eletromagnéticas, que vai ser então 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, que vai ser no meio 1, tá? Essa é a velocidade do meio 1. Perguntas que ele quer? Ele quer saber a velocidade do meio 2, então qual que é a velocidade 2, é isso que ele quer saber. E ele também quer saber qual que é a frequência emitida da luz. Qual que é a frequência dessa luz? Ok? Bom, quando nós temos a refração, nós também sabemos o que, gente? Nós sabemos, olha, que a frequência no meio 1 tem que ser igual à frequência no meio 2, né? Não pode ser diferente, ela tem que ser igual.
Bom, isso aqui vai ser importante para nós resolvermos também a questão. Mas, vamos lá. Então, eu acho que a frequência é o mais fácil da gente resolver aqui, tá bom? Por quê? Bom, nós sabemos que a equação fundamental da onda é aquela, né? Olha, V é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, ok? Quando a gente está lidando com o meio 1, então, como nós já temos a velocidade no meio 1 e comprimento de onda no meio 1, fica mais fácil, então, nós usarmos os termos do meio 1, já que a frequência no meio 2 e no meio 1 tem que ser a mesma, então tanto faz se usar os termos do meio 1 ou do meio 2. Mas como já deu do meio 1, vamos usar do meio 1 mesmo, ok? Então eu não vou colocar frequência 1 aqui, porque a frequência 1 é igual a frequência 2, então a frequência é igual para os dois, ok? Vamos lá. Como que ficaria então para eu descobrir a frequência? Então, velocidade, aqui ó, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Ah, outra coisa importante, tá, gente? Olha, aqui eu estou em metros por segundo, aqui eu estou em nanômetros. Então, como que eu faço para transformar de nanômetros para metros? Simples, olha. O que é nanômetros? Nanômetros vem de 10 elevado a menos 9, tá? Então fica 675 vezes 10 elevado a menos 9 metros, ok? Ou então, se você quiser deixar mais fácil para você resolver, você pode colocar em notação científica esse termo aqui, tá? Além de colocar em notação científica, eu acho até mais fácil, porque como nós vamos ter uma divisão, olha só, nós vamos colocar este valor aqui, né? E este valor, ele vai estar multiplicando a frequência, nós vamos ter que passar ele dividindo aqui. Então, eu quero um número que seja mais fácil de eu dividir o 3 por ele. Então, se eu deixar em notação, vai ficar 3 dividido por 6,75. Vamos fazer o seguinte, eu não vou deixar em notação não, eu vou deixar assim, ó, 0,675 vezes 10 elevado a quanto? Quando eu diminuo 3 casas aqui, eu vou diminuir aqui também 3 casas. Então vai ficar vezes 10 elevado a menos 6, né? Menos 6 metros, ok? Então eu vou usar esse número aqui para o nosso comprimento de onda. Então vai ficar assim, 0,675 vezes 10 elevado a menos 6 vezes a frequência. Então a nossa frequência vai ser 3 vezes 10 elevado a 8, dividido por 0,675 vezes 10 elevado a menos 6. Vamos lá. Pessoal, quando você tem um número dividido por outro número que é menor que 1, a tendência é que ele aumente, né? Então, eu já tinha feito essa conta aqui. Nós sabemos, então, que tem que ser um número maior que 3, ok? Pelas contas que eu já tinha feito, para nós ganharmos tempo, quando você faz 3 dividido por 0,675, você vai ter aproximadamente aí, ó, 4,4. Ele dá uma dízima, tá? Mas eu vou colocar só 4,4, ok? Vezes, vamos lá. Olha, 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a menos 6, o que você faz? Você mantém o expoente de cima e subtrai o expoente de baixo. Então vai ficar 8 menos 6, ou seja, 8 mais 6. E 8 mais 6, então vai ficar 10 elevado a 14 Hz. Ok? 4,4 vezes 10 elevado a 14 Hz. Bom, só de nós vermos que a frequência deu este valor aqui, nós já podemos cortar algumas alternativas. Nós já sabemos que essa alternativa aqui não vai nos atender. Nós já sabemos que essa aqui também não vai nos atender, e nem essa. Olha só, só de resolver a primeira parte da questão, nós já matamos 3 alternativas. Então fica 4,4 vezes 10 elevado a 14 Hz, que é a nossa frequência. Como que eu faço agora para descobrir a velocidade? Bom, deixa eu pegar aqui novamente, olha. Vamos analisar bem a nossa equação. Olha, o que a equação diz? Que a velocidade 1 do meio 1 sobre a velocidade do meio 2 tem que ser igual ao comprimento de onda do meio 1 sobre o comprimento de onda do meio 2. Então, com isso, nós vamos resolver a outra parte aí da questão. Olha, então, velocidade do meio 1, 3 vezes 10 elevado a 8, sobre a velocidade do meio 2, que é o que eu quero descobrir, tem que ser igual ao comprimento de onda do meio 1
Vamos usar aqui, olha, vamos deixar esse termo aqui mesmo, 675 vezes 10 na menos 9, sobre 450 vezes 10 na menos 9. Olha só, 10 na menos 9, 10 na menos 9, vou cortar, ok? Então, como que vai ficar a nossa conta aqui, olha? Vamos fazer uma multiplicação cruzada, né? Nós podemos fazer isso. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 8 vezes 450, que é igual a 675 vezes V2. V2, portanto, vai ser 3 vezes 10 elevado a 8 vezes 450 sobre 675. Bom, e aí eu já até resolvi essa questão, tá? Você fazendo essa conta aí, você vai achar o valor de 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então aí você vai ter a velocidade no meio 2. Logo a resposta vai ser, olha, resposta D, ok? É D. E aí nós achamos tudo que o exercício pediu. Bom, pessoal, deixa eu até voltar aqui. Bom, eu vou deixar o exercício aqui para vocês caso queiram tirar um print, ok? Então, o que eu queria falar com vocês hoje era isso, beleza? Então, nós vimos aí a reflexão, a refração de ondas mecânicas, que não são apenas em cordas. Falou? Então, nas próximas aulas a gente vai continuar nosso conteúdo. Obrigado por assistir essa aula aqui. Valeu e até a próxima.